Então, agora que a gente já falou o que nós pretendemos fazer nesse curso, né? Qual que é a ideia desse curso, o passo seguinte seria fazer o que a gente sempre faz num curso de pós-graduação, que é conhecer um pouquinho a turma. Quando a gente dá aula para pós-graduação, não raramente a gente tem alunos com diferentes formações, né? Diferentes backgrounds, diferentes experiências, e a gente pede para os alunos se apresentarem. Evidentemente, isso é impossível nesse curso, dadas as características disso. Então, por isso que, ao invés de vocês se apresentarem, nós fizemos aí esse questionário, com a ajuda dos colegas aí, dos monitores, nós fizemos esse questionário para que vocês pudessem responder e a gente conhecer um pouco melhor a turma. Então, vamos passar aqui para a visualização do questionário. Então, vocês fizeram esse questionário, e aqui eu já vou desde logo dizer que nós temos dois objetivos com esse questionário. Um primeiro objetivo é conhecer o perfil da turma, nós vamos fazer isso conjuntamente aqui. O segundo objetivo é que aplicar um questionário e fazer análise dos dados no questionário é uma das tarefas dos métodos estatísticos. Então, nós vamos aproveitar isso para dar uma introdução à visualização de dados a partir do questionário, que tanto serve para a gente discutir instrumentos de coleta de dados na forma de questionário, quanto a fazer uma introdução à aula da próxima semana, que vai ser sobre visualização de dados. Então, nós perguntamos aí para vocês a instituição de origem, qual o setor, no caso de serem alunos da UFPR, qual é o nível atual de formação, né? Qual a grande área do conhecimento. Nós dividimos em 3 áreas, eu não fui muito específico aqui, só fiz 3 áreas, evidentemente a ciência tem muito mais áreas do que isso, mas eu fiz uma simplificação aqui, o ano da graduação e etc. E aqui, a intenção de discutir também que nós vamos ter respostas de diferentes tipos, de diferentes formas. A maneira como eu monto esse questionário, ela é algo que tem que ser bastante cuidadosa. Em certas áreas do conhecimento, é estudado, inclusive, mais a fundo como compor um questionário, dependendo do objetivo daquela aula, daquela área. Como validar para o problema específico, como apresentar as questões. E há toda uma série, daria para fazer um curso inteiro só sobre aquisição de dados via questionário, os métodos relacionados a isso e análise relacionada. Então, nós vamos aqui só arranhar a superfície desse iceberg. Eu não vou passar todas as questões aqui nesse momento, que vocês já preencheram, mas aparece para mim, então, aqui as respostas. Né? Tem gente que ainda está respondendo ali, temos 744 respostas, talvez alguns tenham respondido 2 vezes, isso não vai prejudicar aquilo, nada. Mas está aqui o que a ferramenta do Google Forms nos possibilita de resposta. Um pouco disso aqui é configurável pelo autor do questionário. Quando a gente monta a questão, a gente diz que tipo de questão que quer, que tipo de resposta ela pode ter, etc., que tem impacto em como ela é visualizada. Por exemplo, aqui, nós temos na primeira questão as instituições dos participantes do curso. Então, nós temos aqui as instituições que a gente mencionou inicialmente, mas temos aqui também uma série de outras instituições, como Secretaria de Estado da Educação, Universidade Regional de Blumenau. Quer dizer, além das instituições que eu mencionei no início, nós temos pessoas acompanhando o curso de outros locais. Então, eu estendo as boas-vindas a todas essas pessoas que estão interessadas no curso e peço para vocês olharem esse gráfico e falarem: vocês fariam um gráfico como esse? Será que esse gráfico está bom? A legenda dele aqui, eu preciso passar 3 páginas aqui, quase 2, 3, quase 3. Então, essa é a primeira reflexão, porque o gráfico ele tem um papel óbvio de reduzir e apresentar de boa forma os dados. Eu tenho 700 e tantas informações aqui de instituição que tem que aparecer numa figura. E essa figura não parece muito feliz, como vocês podem antecipar aqui. Aqui embaixo são só para os participantes da UFPR, porque os setores podem ser diferentes entre as diferentes instituições.
Então, eu me restringi ao FPR. Tem esse gráfico aqui, a universidade tem, se não me falha a memória, 11 setores, ou não, acho que tem mais aqui, né? 8, enfim, tem um número aqui de setores, apareceram 14 ali, e cabe a mesma pergunta, né, se esses setores estão bem representados nesse gráfico. A gente tem, na primeira pergunta, evidentemente, a maior parte dos alunos são da UFPR, né? A UEPG está contribuindo aí com a segunda maior parte dessa, entre aspas, pizza ou torta aqui, né? Enquanto que, em termos do setor da UFPR, nós temos saúde e agrárias como setores que estão com o maior número de respostas aí no questionário, né? A atividade na UFPR, nós temos aí alunos de doutorado e mestrado acadêmico, sendo as duas maiores porções, mas temos aí colegas, né, com outras colocações aí também, e algumas categorias, vejam, né, mal aparecem no gráfico, porque a fatia é tão pequena que ela fica prejudicada. Quando eu passo por grandes áreas do conhecimento, a maior parte se colocou como na grande área de ciências biológicas, exatas e humanas, todas três muito bem representadas aí. Então, vejam, todas essas questões foram feitas, esses gráficos dessa pizza ou torta, em português tem várias traduções possíveis, né? Em inglês é pie chart. Mas será que é a melhor forma de representar? Será que nós estaríamos satisfeitos? Certamente aqui nessa pergunta da grande área de conhecimento, a situação não é tão crítica quanto nos dois primeiros gráficos ali, em termos de visualização, né? Nos primeiros gráficos, essa opção de gráfico realmente é infeliz, enquanto que aqui ela não se mostra mais comprometedora. Quando colocou na graduação, ele já montou o gráfico de uma forma diferente. E apareceram algumas respostas ali que ficaram um pouco estranhas, porque a gente perguntou em que ano você concluiu a graduação, pensando que todo mundo aqui está fazendo pós-graduação. Mas nós tivemos algumas respostas de 2020, 2021, 2024, tá certo? Então, isso é outra coisa que foi bom que tenha ocorrido, porque às vezes aparecem respostas no questionário que a gente não antecipava. Será que tem alguns alunos de graduação ainda acompanhando e eles colocaram a data específica de formatura? Talvez, né? Eu me lembro da primeira vez que a gente rodou esse curso, alguém colocou uma data lá, sei lá, 15. Aí puxou minha escala lá para 15, porque ele não colocou, não colocou 2015, colocou 15, né? Então eu até brinquei na época lá no curso que essa pessoa deve ter sido companheiro de universidade de Jesus Cristo, né? Porque vai estudar naquela época, no ano 15, né? Então, o que eu quero dizer? Quando a gente faz um questionário, a gente tem que dar uma olhada nas respostas e decidir o que fazer, o que a gente vai fazer com essas respostas não antecipadas. Podendo evitar que esse padrão de resposta apareça no próprio instrumento de coleta de dados, é ótimo. Porque se você controlar na entrada de dados a validade dos valores que podem ter entrado, determinados instrumentos de coleta falam, ó, nesse campo aqui tem que ser 4 dígitos, para evitar esse problema do 15 que eu mencionei há pouco, ou nesse campo aqui só pode valores de tanto a tanto, senão ele não aceita, você fica desobrigado de ter que fazer esse pós-processamento aqui, que é uma espécie de limpeza nesses dados. Aqui, a instituição de origem, né, as instituições que foram citadas, olha que lista interessante aí, olha, pessoas de diversas instituições aqui de origem, de graduação, então apareceram aqui algumas e tem mais de 118, quer dizer, nós temos um público extremamente heterogêneo. Essa pergunta aqui, esse ano ela surgiu de uma forma bastante interessante. A gente gostaria de saber os programas de graduação que você participou, porque nós queríamos fazer assim, olha, qual que é o programa de pós-graduação, de graduação que vamos dizer, dominante ou que surge com mais frequência entre os alunos que estão fazendo pós-graduação? E nos outros anos a gente tinha um universo de respostas mais reduzido. Esse ano, pela própria diversidade dos nossos participantes, nós tivemos uma série de respostas aí que a gente
não tinha nos anos anteriores, ou porque são programas específicos das diferentes instituições. Às vezes alguma coisa tem, por exemplo, permanece PIBID maiúsculo, PIBID minúsculo, PIBID aqui de novo. Então, vejam, um processamento desse dado, a geração de um relatório, ela não pode ser automática. Esse dado tem que ser trabalhado de alguma maneira. Então, uma possibilidade, sem prejuízo, seria talvez agrupar quem falou PIBID aqui de todas essas opções e juntar todos os outros numa enorme categoria outros, né? Porque não faz sentido fazer um gráfico com tantas categorias que tenham só um indivíduo, percebe? Por mais que isso seja importante em termos de ver a informação, na hora de produzir um gráfico, o gráfico fica por demais extenso. Aí nós temos aí ano de conclusão de mestrado, a instituição que fez o mestrado, olha, tem uma quantidade de instituições de novo aqui, uma variação muito grande aqui, tivemos sei lá, 80 instituições, como é que nós vamos visualizar isso? Não é uma ferramenta, esse gráfico não é muito adequado, né? Artigos publicados, né? Nós temos desde pessoas que nunca publicaram artigo, que é natural num público de um curso como esse, é o grupo mais que ocorre com maior frequência. Então, aqui nós temos o conceito de moda estatística, medida estatística que diz respeito à categoria que ocorre com maior frequência nos dados, a moda é 0. O número médio de artigos nós vamos calcular depois, mas a moda é 0. E tem pessoas que já publicaram aí quase que 100 artigos. Então, de novo, a gente tem que ver, olha, esse gráfico é tão espalhado que ele fica poluído. Então, basicamente, olhando esses gráficos aqui, e eu vou dar acesso para vocês depois, vem esses gráficos, os softwares que utilizam, etc., chama atenção que esses gráficos que o Google fornece, eles são legais, mas eles não necessariamente vão colocar a informação da maneira que a gente mais gostaria de visualizar. O primeiro passo do entendimento aos dados, que é o que a gente gostaria de discutir nesse curso, é colocar essa visualização de uma maneira que seja palatável. Então, essa é uma grande área de estatística, coleta e mostra de dados. E o que eu vou fazer aqui com vocês nesse momento é falar o seguinte, olha, embora isso aqui seja um bom guia, talvez eu tenha que eu mesmo fazer meus gráficos. E essa decisão de eu mesmo fazer meus gráficos, ela vai envolver a gente pensar de uma maneira mais ou menos geral de que tipo de gráfico eu penso em cada um dos problemas. Que tipo de gráfico eu posso montar para cada um desses atributos que foram medidos entre os participantes do curso. Então, eu vou colocar o link para vocês depois. Eu vou colocar esse link aqui para vocês, que é uma outra visão, uma outra perspectiva desses gráficos que foi construída pelo Linneu, para mostrar como fazer o gráfico de perfil da turma. E aí nós vamos nos conhecer, vamos abandonar um pouquinho o questionário do Google, que ajuda, mas a gente gostaria de ter gráficos um pouquinho mais personalizados. Então, aqui tem um texto introdutório que o Linneu colocou, né? Essa visualização aqui ela foi feita nas edições anteriores do curso, mas a cada edição ela foi sendo aprimorada. Notem que eu posso ter aqui o resultado do questionário expresso numa página, e faz parte desse curso a gente comentar com vocês um pouquinho como fazer isso, como montar essa página a partir de um programa estatístico. Nós vamos fazer, evidentemente, um exemplo muito simples, né, mas vamos comentar isso, que é uma excelente forma de você apresentar seus relatórios hoje em dia, né? Você monta o relatório na forma de uma página. E vamos antecipar que a gente vai falar um pouquinho da análise estatística de dados, análise exploratória, que a gente divide entre univariada e bivariada. Então, o raciocínio que normalmente os professores de estatística comentam nos seus cursos básicos é o seguinte: quando você se coloca na frente de um questionário ou de uma massa de dados, você, num primeiro momento, tende a se assustar e ter aquela reação: por onde eu começo? Né? A menos que você seja uma pessoa experiente, muito experiente,
você tem um impacto inicial, que você vê a estrutura dos dados, e você fala, nossa, e agora? O que eu faço? Então, esse é o primeiro tópico que a gente quer discutir aqui com vocês no curso. O que fazer diante de uma massa de dados? A ideia é a seguinte, se você não tem claro o caminho que você vai analisar, procure pensar que os seus dados, em muitos casos, eles se resumem a uma tabela do Excel, ou ao análogo, perdão, de uma tabela no que seria o Excel, que é usado com mais frequência. Então, voltando aqui, o roteiro é olhar a sua base de dados, que normalmente é um conjunto de linhas e colunas, e pensar que os seus dados estão organizados em linhas que são os indivíduos, no caso seriam os respondentes do questionário, e colunas que são as questões, uma a uma do questionário. Cada questão pode gerar uma ou mais colunas. Então, nós vamos chamar as linhas de indivíduos, as colunas de variáveis ou atributos, e aí o primeiro passo é olhar cada coluna, se aquilo que está lá é uma variável ou um atributo quantitativo, ou seja, aquilo que é medido numa escala numérica, o número de artigos publicados, por exemplo, é um valor quantitativo. A altura, peso das pessoas é um valor quantitativo. Ou se ele é qualitativo, é uma categoria a qual o indivíduo se pertence. Então, a qual instituição o respondente pertence é uma variável qualitativa. Se ele é aluno de mestrado, doutorado, professor, é outra variável qualitativa. Entre as variáveis quantitativas, a gente separa as discretas, deixa eu ver se eu aumento aqui, e as contínuas. As discretas são aquelas que expressam contagens, vou dar um exemplo bem fácil, o número de irmãos ou o número de artigos publicados, quer dizer, algo que eu conto com números inteiros, e as contínuas, que são variáveis que expressam coisas que podem ser medidas em intervalos. Então, peso, altura das pessoas, são todas variáveis contínuas. E entre as qualitativas, a gente tem nominais e ordinais. Nominais são aquelas cujas respostas não têm uma ordenação natural, e ordinais, como o nome sugere, têm uma ordenação natural. Então, por exemplo, qual instituição você pertence, não tem uma ordenação natural, ela é uma nominal. Se você colocasse qual é o seu grau de satisfação com a qualidade da transmissão, e você desse 5 opções, muito insatisfeito, insatisfeito, regular, satisfeito ou muito satisfeito, então eu teria uma variável que seria uma variável ordinal. Então, está inserido lá na primeira aula, o último item, análise questionário, tá? Então, aqui vocês têm um acesso a essa análise que vocês estão vendo aqui, tá? Então, vocês devem estar vendo a tela do Moodle, esse item, análise questionário, vai dar acesso, espero que dê. Aí cai nessa tela aqui, aí clica aqui de novo e dá acesso à página que eu estou mostrando. Então, vamos voltar. Então, eu estava dizendo que no questionário, aquilo que a gente vai fazer com o questionário é função do tipo de variável, e aí a gente pode construir diferentes visualizações. Então, veja, qual instituição você está afiliado hoje? Afiliado, né? Esse é um gráfico parecido com aquele que a gente viu lá no Google, na interpretação do Google, só mudou as cores e quem está onde, né? Mas eu tenho visões alternativas. Por exemplo, aqui eu não tenho legenda de quantidade, eu posso colocar uma legenda externa, posso colocar percentuais ali, mas essa informação, vejam só, ela fica melhor escrita num gráfico como esse. Eu peguei instituições que aparecem pouco, agrupei como outro e fiz um gráfico dessa forma aqui, para aparecer o nome das instituições. Sem dúvida, ele provê uma visualização melhor do que aquele gráfico de setores, porque aquele gráfico de setores ele tinha alguns problemas. Primeiro, algumas categorias aparecem com quantidade pequena e em bola, ou fica difícil a visualização. Segundo, a quantidade de categorias aqui, quanto maior a quantidade, mais difícil fica a interpretação desse gráfico. E o terceiro é a razão técnica um pouco mais detalhada. Há estudos que mostram que se você mostra um dado desse aqui e pergunta a quantidade de cada categoria,
se você não fornece, ela é melhor respondida num gráfico de barras do que num gráfico de setores. Então, a sua percepção de comparação é mais feliz. Essa é uma das razões pela qual existem uns gráficos que parecem um gráfico de setores, só que ele é furado. O pessoal chama o gráfico do donut, né? Com aquele snack, né? Que ele também permite você enxergar as categorias ao redor, sem essa parte central aqui, que não informa nada, e ainda permite você colocar o número ali dentro. Então, são visualizações diferentes, mas eu queria dizer, isso é importante como a gente comunica, porque a percepção com os dados é interessante. E, finalmente, esse aqui é o mesmo gráfico que o anterior, só que com uma ordenação das categorias. Vejam que eu fui de cima para baixo, colocando do mais frequente como menos frequente. Muitos de vocês já devem ter recebido nos WhatsApp e outras coisas, gráficos como esse que são interativos. Você vai passando o tempo e vai vendo as barrinhas se moverem, né? Cantores de rock, esses dias uns colegas da agronomia, países que mais produzem soja no mundo e assim por diante. Então, são gráficos onde essa primeira barra é sempre aquele que ocorre com mais frequência. Então, isso é uma das coisas que nós vamos convidar vocês a refletirem nesse curso, que é como produzir um gráfico que seja compatível com os dados. Que gráficos são mais ou menos informativos? E o tipo de gráfico depende basicamente do tipo de variável. Eu vou fazer esse gráfico para uma variável que pode ser quantitativa, numérica, não faz sentido. Tem gráficos melhores, mas para uma variável que a gente chama de categórica, que inclui variáveis com poucos valores ou variáveis qualitativas, esse gráfico de barras, eventualmente ordenado, depois vocês vão ver mais detalhes com ele sobre o Valmes, é um gráfico que se mostra melhor. Aqui são os setores da UFR, né, as tabelas apresentadas de diferentes formas. São formas de visualização alternativas aos gráficos, que são tabelas. Nós temos aqui as frequências absolutas, frequências relativas nas duas colunas dessa tabela. O gráfico de setores, ele mostra a divisão dos setores. E notem, é muito mais agradável visualmente, o gráfico de barras, perdão, do que o gráfico de setores que a gente viu no relatório do Google. É um gráfico muito melhor de ser observado. Aqui é só uma rápida comparação, o Lineu colocou aqui com os dados do questionário do ano passado, eu tenho aqui 2019 e 2020, a gente poderia colocar lado a lado, fazer uma inspeção, mas às vezes a gente quer ver se a coisa mudou de um ano para o outro, né? Então essa é a ideia. E aqui, uma comparação mais explícita, onde os percentuais das diferentes áreas nos anos 2019 e 2020 sejam com barras sobrepostas ou com barras agrupadas duas a duas. Então, uma coisa fundamental na construção de gráficos é também que tipo de informação você quer evidenciar. Qual é o destaque que você quer dar na sua informação? Como que você vai prover essa informação? No caso aqui, quais foram os recursos usados? Gráficos de barra, cores diferentes para indicar anos, que permitem olhar só os azuis e ver a distribuição nos setores 2020, olhar essas barras avermelhadas que me dão a distribuição nesse ano e ver o que mudou de um ano para o outro. Uma coisa que eu vou fazer um comentário rapidinho, vai mais claro aqui, em todas essas visualizações existe um botão aqui, código. Isso significa que a maneira como isso foi montado tem aqui o comando na linguagem R, da qual nós vamos falar mais à frente no curso, que gerou esse gráfico. Então, se você sabe usar o R, vai usar um outro conjunto de dados e quer fazer um gráfico semelhante, você abre a janelinha aqui e você pode usar esse aqui como modelo para o gráfico que você vai fazer. Então, os elementos que estão no gráfico aqui ficam designados por esse determinado conjunto de comandos que eu abri aqui. Se você não vai usar o R ou não está interessado nos comandos nesse momento, você simplesmente esconde aquilo ali. Então, vejam, essa é uma forma interessante de você soltar um resultado quando você vai, por exemplo, fazer a sua pesquisa e conversar com o seu orientador. Olha, os resultados que eu obtive são esses. Às vezes, num primeiro momento, vocês não vão discutir os detalhes, mas às vezes você vai mostrar como você fez as análises. E isso é muito importante,
nós estamos cada vez mais nos movendo na direção de ter explicitamente nos trabalhos científicos disponibilizado qual foi o dado que você usou e como você o analisou. Isso tem a ver com um tópico que vai ser aula de um curso que chama pesquisa reproduzível. Esse tipo de instrumento que você deixa explícito como você analisou o seu dado, e poderia ter a base de dados ali também, é muito importante, porque alguém pode vir e falar, não, mas se você fizesse isso aqui de uma forma um pouco diferente, talvez não permitisse essa leitura. Ou, você fez dessa maneira, mas eu quero aproveitar o que você fez e fazer uma modificação em cima do que você fez com uma informação adicional. Então, essas são técnicas e métodos que tiram a gente de um passado onde se apresentava um gráfico num artigo e os leitores eram obrigados a acreditar que o dado foi aquele mesmo e que a análise que você fez é aquela mesma, e passa a ter uma informação mais qualificada, onde o leitor é capaz de obter o seu dado, se você disponibilizar, e reproduzir as suas análises. Então, nós vamos estar fazendo uma ciência que é mais rica no sentido de compartilhar informação e mais informativa, lançando mão desse tipo de recurso. E, volto a dizer, o código você pode ou não ter interesse em desmembrar isso aqui. Então, isso é uma razão, já antecipando a parte final do curso, de por que, quando a gente faz cursos de estatística, a gente não ensina programas onde você obtém análise por uma sequência de cliques de botão de mouse. A gente dá preferência ao invés de reportar uma série de cliques, reportar explicitamente um conjunto de instruções que são escritas pelos cliques, mas que são auditáveis. São auditáveis no sentido que qualquer um pode reproduzir. Imagine que você está fazendo uma análise para um processo judicial. A transparência e a auditibilidade é fundamental num processo judicial, e não só dizer que você fez aquela análise de determinada maneira, porque você tem total transparência naquilo que é feito. Então, a estatística moderna, ela passa por esses canais também, e que tem a ver com a forma como o conhecimento científico é tratado. Voltando um pouco mais no perfil da turma, atividade atual na universidade, né, os percentuais de frequência relativa como diferentes categorias, a gente já viu quais são as mais dominantes, e esses gráficos vão estar aqui, e olha a visualização, bem mais feliz do que, de novo, aquela visualização do círculo, porque lá, aqui, a mesma categoria que não apareceu ninguém, no caso aqui, essa categoria com frequência zero, eu posso forçar com que ela apareça no gráfico, porque ter uma categoria que não apareceu é uma informação relevante. Às vezes eu não quero excluir isso. Se eu faço o gráfico de setores, como mostrado naquele questionário, se aquela categoria não apareceu no gráfico de setores, ou seja, se ninguém manifestou aquela particular resposta, ela simplesmente não aparece. Aqui só apareceram as cores que haviam resposta no questionário, no gráfico gerado pelo Moodle. Mas se é um gráfico que você comanda como ele é gerado, então você pode explicitamente controlar, como esse gráfico é gerado. Eu acabei abrindo dois aqui, por causa de ter colocado no Moodle. Então, eu espero que com isso fique claro a ideia de que por que uma reflexão sobre como os gráficos são construídos é relevante para a gente aqui. Eu acho que eu estava nessa pergunta. Aqui a grande área de conhecimento, né, num gráfico de barras, é uma variável qualitativa nominal, não há ordem entre elas, então essas barras podem ser colocadas em posições ordenadas ou não, isso é arbitrário, horizontal ou vertical. Aqui nós tivemos o ano que conclui a graduação, e aqui nós temos uma tabela, notem, eu não posso listar ano por ano, eu tenho que agrupar em classes para fazer uma tabela, porque senão eu teria uma tabela excessivamente extensa, que seria essa aqui, ó. Então, se eu tenho uma variável, o ano é um só, ela é uma variável que a gente chama de discreta, uma variável que você individualiza os valores, mas ela é tratada como uma variável que a gente chama de contínua, porque ela tem um conjunto de valores muito grandes. Então, eu agrupo as frequências em classes de frequência,
que não necessariamente precisam ter a mesma amplitude, no caso aqui todas são de 5 anos, mas eu posso ter amplitudes diferentes, e posso prover tabelas também com resumos numéricos. Eu não posso fazer isso com a variável qualitativa, mas com a quantitativa eu posso reduzir os dados a números que expressam os números, que são as chamadas medidas estatísticas. Média, mediana, moda, quartis, mínimo, máximo, amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação são alguns que o Linneu colocou aqui. Então, eu convidaria vocês a reverem o conceito dessas medidas estatísticas e nós vamos passar rapidamente por isso nas próximas aulas. E notem aqui que o Linneu faz uma série de visualizações dos dados. Essa primeira aqui ano de conclusão, isso aqui, não sei o que aconteceu ali, a primeira deu algum erro. A segunda aqui, os anos, olha que gráfico interessante. E aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa. Por que não foi feito barra aqui? Embora na imprensa, de uma forma geral, muitas vezes se coloca em barras, a gente, na estatística, a gente tem uma preferência assim, se o seu dado é um dado discreto, se ele assume só um valor inteiro, não coloque barras, coloque uma linha só, porque a barra dá a ideia de uma faixa de valores. Se a barra é separada, ok, para uma variável qualitativa, setor de exatas, biológicas, humanas, mas a barra, ela não é uma boa representação para a variável quantitativa. Se ela é discreta, a gente prefere valor por valor individualizado. E se ela é contínua, a gente coloca barras para faixas de valores, mas barras conectadas entre elas, como nós vamos ver daqui à frente. Então, está aqui o gráfico. Ó. Essa aqui seria o tratamento de uma forma contínua, porque eu fiz as categorias, eu não estou mais individualizando. Então, é como se eu falasse que esse primeiro gráfico diz respeito a essa primeira tabela, onde eu tratei os anos individualmente, mas se eu agrupo os anos para uma visão mais enxuta, então o gráfico correspondente é o gráfico que a gente vê agrupando os anos aqui. Né? E ainda há outras visualizações possíveis. Vai ser uma pergunta para vocês, quem conhece esse tipo de gráfico. Quem já conhece vai revisar, quem não conhece vai ser apresentado esse gráfico nas próximas aulas. E aí uma composição dos dois gráficos, né? Então, quando eu olho esse gráfico que se chama box plot embaixo, ele tem uma equivalência num histograma, que é esse gráfico que está em cima aqui. Então, são todos conceitos e gráficos que estão dentro de uma espécie de ferramental para que a gente possa usar na visualização dos nossos dados. Eu vou pular um pouco a instituição, vou passar aqui um pouco mais rápido para outras perguntas. Os programas de graduação que participou, eu acho que vale a pena ver a preparação aqui. Ó. Notem que são os programas e houve um agrupamento aí, tá? Uma comparação com 2019. E eu sempre gosto de chamar a atenção dos gestores, né, que a gente mostra que a iniciação científica é o caminho da pós-graduação, né? A frequência de atividades de graduação mais citada entre as pessoas que fazem esse curso, que são alunos de pós-graduação, foi a oportunidade de ter participado da iniciação científica durante a graduação. Então, cada uma dessas variáveis pode ser classificada, cada uma tem um gráfico correspondente. Novamente, a instituição que fez o mestrado está aqui, notem o agrupamento na categoria outro, está aqui o gráfico organizado, né? A gente chama de gráfico de Pareto, quando essas barras são crescentes, né? Você ordena por ordem decrescente de cima para baixo. Aqui o gráfico do número de artigos, que é uma coisa interessante, é uma variável discreta, mas ela variou basicamente, a gente viu, de 0 a 90 e tantos. Então, ela é tratada em faixas de valores, como se fosse uma variável contínua. Eu posso calcular resumos numéricos do número de artigos. Notem que a moda que a gente tinha falado anteriormente é 0, a mediana é 1 e a média é 2,33. E aí já vamos dar um teaser, né? um spoiler, como o pessoal fala, das próximas aulas. Se eu tiver que representar esse grupo em relação à publicação, qual desses 3 números representa melhor a quantidade de publicações científicas que esse grupo de pessoas participando do curso fez? É o 2,34, é o 1 ou é o 0? Essa é uma informação importante
o que essas medidas estatísticas representam. Quem que representa, quem que resume os números da forma que eu desejo discuti-los. E não necessariamente eu tenho que escolher uma delas. Então, vai ficar como revisão para alguns e investigação para outros, entender a diferença entre essas três medidas e principalmente as interpretações nos contextos práticos. Em determinados contextos, a média vai ser mais importante. Em determinados contextos, a mediana ou a moda vai ser mais importante. Por exemplo, nesse grupo, se eu olhasse a média, talvez um treinamento na composição de como escrever um artigo científico, se eu olhasse a média, o pessoal já escreveu aí, em média, quase 2 artigos e meio. Então, talvez isso não seja tão importante dar esse treinamento para esse grupo. Mas se eu olhar a moda, eu vou falar, opa, o pessoal aqui parece que não tem tanta informação e parece que faz sentido fazer um treinamento em escrita de textos científicos, porque a maioria não tem essa experiência ainda e pode ser útil adquirir esse conhecimento. Então, vejam que a interpretação pode ser muito diferente, dependendo de qual medida que você olha. Por isso que os números sozinhos não são nunca tão interessantes quanto olhar os dados como um todo. Essa forma dos dados, onde eu tenho muita concentração numa parte de valores e pouca concentração nas outras, com essa espécie de, como se fosse uma cauda aqui à direita, decaindo, é o que a gente chama de uma forte assimetria. Esse é um dado extremamente assimétrico, e aí as diversas formas de visualização confirmam isso, né? E os dados não são muito diferentes do que tiveram nos anos anteriores. Vários de vocês devem estar se perguntando, nossa, mas quem está assistindo esse curso que já fez 97 artigos? Nós temos a satisfação de contar com alguns colegas, professores, tanto da UFR quanto de outras instituições, acompanhando o curso, e existe uma forte chance de que seja um colega que já esteja na estrada há mais tempo e já tenha tido oportunidade de ter esse nível de publicações. A questão de bolsa remunerada ou não, né, as fontes de financiamento que apareceram aí, novamente eu vou passar um pouco mais rápido, nós vamos ter oportunidade de falar ainda mais de gráficos. Quantas disciplinas cursou, novamente, quantas disciplinas que você cursou de estatística na graduação. Então, esse é um gráfico que, para a gente que ministra o curso, é muito importante. Olha só, a maioria dos alunos, a moda, portanto, assistiu uma disciplina de estatística na graduação, que é o típico. A pessoa fez medicina, faz uma disciplina de estatística. Fez engenharia civil, faz uma disciplina de estatística. Fez engenharia ambiental, faz uma disciplina de estatística. Faz biologia, ciências biológicas, faz uma disciplina de estatística. Assim por diante. Alguns cursos têm 2, 3 disciplinas de estatística. Agronomia, por exemplo, eu sei que tem mais de uma. Economia, etc. E alguns têm um número de disciplinas de estatística extremamente grande. Alguns chegaram a 30 disciplinas de estatística, talvez fizeram uma graduação em estatística. Então, nós temos um público bem heterogêneo. E tem uma porção aqui razoável de participantes do curso que nunca fez uma disciplina formal de estatística na vida. Então, a frequência relativa, nesse ano, é de 18%. Já chegou a 25% em edições anteriores, acho que, se não me engano, em 2018 foram 25%. Quer dizer, nós estamos aqui com quase 1/5 da turma, que seria 20%, que nunca fez uma disciplina de estatística na vida. Então, agora eu convido vocês aí a se colocar no lugar dos professores do curso, e nós temos que falar para uma audiência que tem gente que já fez 30 disciplinas de estatística, embora uma única pessoa, mas vamos dizer aqui, tem uma proporção de pessoas que já fizeram 2 ou mais disciplinas. A grande maioria fez uma só, né? E uma quantidade importante da turma, aproximadamente aí 1/5, 1/6 da turma, que nunca fez uma disciplina de estatística na vida. Então, nós vamos tentar dialogar com todos esses diferentes públicos. Na pós-graduação, então, mestrado e doutorado, né? Quantas disciplinas cursaram? A mesma coisa aqui, eu não vou me debruçar aqui, né? Quantas disciplinas diferentes de estatística cursou na pós, e se já usou algum software. Isso aqui também vocês podem ver aqui, olha, nós tínhamos na graduação anterior e depois na pós, tá? Mas vamos passar para o uso de software.
já utilizou o software com funcionalidade estatística, nós temos que 3/4 já utilizou alguma coisa. O Excel é um software que não é estatístico, mas tem funcionalidades estatísticas. Vários usam SPSS, estatística, tem vários programas aí. E 1/4 nunca usou um software de estatística na vida. Tá certo? Ou pelo menos não reconheceu naquilo que usou. Então, estão aí as visualizações. Essa é uma informação importante para a gente que vai conduzir o curso aqui também. E aí, nós perguntamos quais os softwares que as pessoas tiveram contato. Notem que riqueza aqui, ó. Tem um pouco de tudo, né? Tem uma diversidade enorme de softwares. Meu Deus do céu! Muita gente respondeu o questionário de ontem para hoje, né? Então, da última vez que eu vi isso aqui, cresceu absurdamente. Então, nós temos uma quantidade bem grande aqui, e está ali o gráfico que o Linneu fez, resumiu, tirou aqueles que apresentaram baixa frequência, né? Fez. O que é muito interessante para a gente aqui, da estatística, é esse segundo número aqui, o R, que é o programa que a gente vai utilizar, que já aparece bastante saliente aqui, uma proporção não muito pequena de pessoas que já tiveram contato com ele. E, sem dúvida, isso não é surpresa para ninguém, a maior parte de manipulação e análise de dados que é feita no ambiente de planilhas eletrônicas. Seja a planilha da Microsoft Excel, ou sejam planilhas como o LibreOffice ou coisas desse tipo. É o principal instrumento de manipulação de dados, sem dúvida nenhuma, né? Não é suficientemente diverso em termos de metodologia. Quem vai fazer alguma coisa um pouco mais detalhada não vai encontrar lá funcionalidades mais específicas de estatística, porque ele não é um programa com essa finalidade, mas é um programa muito usado na análise de dados, né? Aqui também uma pergunta interessante, se pretende usar estatística, né, na sua pós-graduação. Então, alguns já têm clareza, e a maioria que certamente vai precisar de estatística. Tem gente que não sabe, né, e tem gente que definitivamente não, e ainda assim está aqui no curso, né? Então, bem-vindos àqueles que têm a curiosidade estatística, que não é necessariamente para usar. Mas aqui pode ser também uma questão da composição do questionário. Opa, cliquei errado aqui. Pode ser que a resposta tenha sido dada por aqueles que já são professores e assim por diante. Então, eu teria que fazer um cruzamento para detectar isso aqui. Uma coisa que eu mencionei numa resposta anterior, né, que é a disciplina... Ah, não, desculpa, eu pulei a ordem aqui. Tá. A importância, nós pedimos... Olhem que interessante, essa é uma variável que em alguns estudos se usa muito. É uma escala de 0 a 10, ninguém tem uma régua para medir importância, e a gente faz o que a gente chama uma medida indireta. Eu peço para uma pessoa atribuir uma importância que é feita de forma opinativa, de 0 a 10. Você não mede essa importância concretamente, mas você cria uma escala de importância e as pessoas se manifestam em relação a essa importância. Então, a maioria das pessoas atribui uma importância extremamente alta ao papel da estatística no trabalho que vou desenvolver, o que remete, de novo, né, à necessidade da ciência de se apoiar em instrumentos de auxílio à decisão fornecidos pelos métodos estatísticos. As expectativas, né, com a pós-graduação, né, conseguir emprego, aumento salarial, continuar com a pesquisa e outras, né? Então, os percentuais, eu vou deixar vocês examinarem, mas bastante interessante isso aqui. Isso aqui é do interesse da universidade, por qual canal de divulgação a disciplina transversal se tornou conhecida. Então, fica para o pessoal da PRPPG dar uma olhada nisso com mais atenção. Se você já assistiu, agora sim, né, que eu falei que tem aulas dos anos anteriores, então a maioria não assistiu às aulas dos anos anteriores. Então, nós vamos apontar para vocês explicitamente o canal da PRPPG, onde estão essas aulas, para quem quiser poder assistir e fazer recomendações a cada dia de que aula pode ser assistida. A qual turma da disciplina você pertence? Isso aqui tinha sido tirado, gente. Isso aqui foi antes da quarentena. Eu resolvi preservar o questionário, então essa pergunta deixou de fazer sentido, né? No início a gente teria 2 turmas, pensou em fazer. E aqui, se a pessoa já conhecia ou o professor, ou o professor coordenador, ou os colaboradores da disciplina. Uma questão que a gente fez sobre
o ensino médio ou ensino privado, e ensino médio se for em escola privada ou pública, né? E é bastante interessante aqui que a gente teve que 50% das pessoas hoje inscritas nesse curso, que são basicamente estudantes de pós-graduação, declararam ter estudado em escola pública. Então, esse é um dado bastante interessante, bastante interessante. Não vou discorrer qualitativamente sobre ele, mas eu acho que todo mundo é capaz de apreciar o interesse nesse dado. Se você fez ensino profissional, tradicional ou profissionalizante, né, o ensino técnico tem uma contribuição que quantitativamente é bem menor do que o ensino tradicional. O perfil do aluno, né, então, nós temos mais ou menos 60% a 40% aí, né, entre sexo feminino e masculino. E a altura e peso que a gente pediu aqui, a gente não quer discorrer muito no detalhe nisso, mas nós vamos usar essas variáveis para ilustrar alguns métodos específicos, visualizações para dados que são tipicamente quantitativos. São duas variáveis tipicamente quantitativas, que eu só faço tabela se eu construir algum tipo de agregação, que eu posso fazer medidas estatísticas que resumam esses números e que mostram um comportamento muito diferente daquele que a gente viu na simetria dos artigos. Eu tenho aqui um comportamento simétrico num gráfico que é o histograma. As barras são obrigatoriamente juntas, eu não posso fazer isso aqui com barras separadas, porque as faixas são de valores contínuos, 1,50, 1,55, 55, 60, 65, 70. Não faz sentido eu separar as barras, porque se eu separar as barras, eu falo, mas que valor seria ali naquele buraco entre duas barras? Então, tecnicamente, a gente faz gráficos de barras para as variáveis categóricas e faz histograma para as variáveis contínuas, para dar ideia, exatamente como o nome sugere, que aquele atributo, no caso aqui a altura das pessoas, é contínua, né? Aqui uma outra visualização, e que eu queria já chamar a atenção para ela, nós vamos ver muito essa visualização. Como é que eu construo o histograma? Eu defino a categoria, por exemplo, quantas pessoas têm de 1,45 a 1,50 de altura e quantos indivíduos. Defino a categoria, quantos têm de 1,50 a 1,55 e quantos indivíduos. Então, esse gráfico histograma verde, ele é uma expressão visual de uma tabela que a gente construiu lá atrás, onde aquelas alturas das barras são dadas ou por essas frequências ou por esses percentuais aqui. Aquela linha, ela fala assim, olha, mas eu não preciso necessariamente me fixar nisso aqui. Imagine que eu fosse construindo classes cada vez menores. Qual que seria a densidade, a quantidade de pessoas, a frequência de pessoas naquele ponto? Então, essa é uma figura que a gente constrói, essa linha, computacionalmente, que não daria para fazer na mão, mas no computador faz, que ela dá uma informação parecida com o histograma, mas ela dá uma melhor ideia de continuidade da variável. A gente chama isso aqui um density plot, um gráfico de densidade. Ele é feito grosseiramente da seguinte maneira. Ao invés de eu ter classes aqui disjuntas, por exemplo, de 1,40 a 1,45, 1,45 a 1,50, ou seja, eu saio de uma classe e pulo para a classe seguinte, eu tenho classes definidas de forma como uma janela móvel. Eu vou deslocando as classes com sobreposição e vou vendo quantos indivíduos tem, e aí eu construo isso aqui. Evidentemente impossível de fazer na mão, mas no computador isso é trivial. E esse gráfico preto tem sido cada vez mais usado e deixando o gráfico do histograma, que é mais poluído e é menos, talvez, natural aos dados, de lado. Então, vocês vão ver cada vez mais esse gráfico de densidade em substituição ao gráfico de histograma. As mesmas considerações poderiam ser feitas em relação ao peso, mas eu pedi essas duas variáveis, não porque eu tenho interesse na altura de peso de vocês, mas para dizer o seguinte, muitas vezes num questionário você tem uma medida que depende de outras, e no caso aqui a nossa medida é o IMC, a gente pegou aqui uma divisão de classes de IMC, sejam por essas classes arbitrárias aqui, ou por outras classes que poderiam ser dadas por critérios de nutrição, ou qualidade de saúde, qualidade de vida, etc., né? E calcula o IMC, que é
o peso sobre a altura ao quadrado, a altura em metros ao quadrado das pessoas. Então, qual que seria o IMC da turma? Aqui as medidas resumo e os gráficos do IMC. E nesse ponto eu já vou dar de novo um novo spoiler nesse grupo, nesse curso. Essa linha preta é o gráfico de densidade que eu mencionei há pouco. E essa linha vermelha, ela está muito bonitinha. Ela está bem bonitinha. E ela está bonitinha não é à toa, porque ela é um modelo teórico. Ele é um modelo daquilo que a gente chama de distribuição normal. Então, voltando na minha transparência geral de estatística, quando eu colocava aquele triângulo com natureza, modelo e dados, a natureza aqui, numa representação bem simples, é o IMC como característica individual dos indivíduos, que tem uma série de implicações práticas em diversas áreas, esportiva, médica, nutricional, etc. Eu tenho um modelo que é falar, olha, esse negócio deve ter uma distribuição que tem um valor característico que a maioria dos indivíduos estão ao redor desse valor, e que a quantidade de indivíduos vai caindo tanto à direita quanto à esquerda. Ou seja, o modelo da distribuição normal, eu acho que é um modelo adequado para caracterizar o IMC. E aí eu confronto o modelo com os dados conforme a gente tinha dito naquele triângulo. Então, eu estou fazendo a primeira associação com aquilo nessa figura aqui. Será que esse confronto endossa que o IMC é uma distribuição que apresenta um comportamento parecido com o normal, ou será que tem uma outra distribuição que seja mais adequada para esse comportamento? Então, nós vamos utilizar isso aqui nas próximas aulas para ilustrar o método estatístico a partir desse exemplo que é fácil de ser compreendido. Aqui a data de nascimento era uma brincadeira, mas nós também vamos falar de ajustes, né, de distribuição. Por exemplo, eu poderia pegar a data de nascimento, visualizar de diversas formas, mas uma pergunta que eu poderia ter, além de calcular a idade, era pegar os indivíduos e falar assim, será que os nascimentos são igualmente distribuídos ao longo dos meses do ano? Então, essa pergunta, ela guarda uma similaridade com o IMC. O IMC, eu queria saber se o modelo normal, que tem esse comportamento, é adequado para os dados. Nessa minha pergunta, eu teria um modelo de referência que seria o que a gente chama de modelo uniforme discreto, ou seja, a minha referência é que todos os meses tem mais ou menos o mesmo número de nascimentos. Isso é interessante do ponto de vista de serviços hospitalares, etc. Então, esse gráfico, eu estaria contrastando esse gráfico empírico dos dados com o gráfico que seria a distribuição uniforme, ou seja, alturas todas iguais para todas essas barras. Então, nós vamos fazer isso formalmente. Será que esse desvio aqui que a gente vê de todas as barras iguais, ele é o acaso ou será que ele é, como usando uma palavra-chave mencionada por alguns da nuvem de palavras, será que ele é significativamente diferente de uma distribuição uniforme? Se for uniforme, então eu posso conjecturar por que é uniforme, mas principalmente se não for uniforme, a gente pode conjecturar de por que não é uniforme. Tudo bem? Então, essa variável da quantidade de irmãos é uma variável bastante interessante e vocês devem estar vendo a tabela aí, para surpresa de todos nós, né, que varia bastante a quantidade de irmãos, mas o gráfico mostra isso com mais clareza, né? Então, essa turma chega a ter indivíduos aí que tem 8, 9, 10 irmãos. Essa é uma maravilha, eu acho bem, a família grande, né? Eu queria ter uma meia dúzia de filhos, mas eu esqueci de combinar com os russos, também conhecido como minha esposa, que ela não concordou com a ideia. Ela tem juízo. Mas, enfim, é uma variável quantitativa discreta, tá? Número de irmãos que a gente resumiu naquele gráfico. Diga, Kali. Não, só relembrando que ano passado, acho que teve alguém que falou que tinha 30 irmãos. Se você Aí... colocar em 2019, deve aparecer. Vamos ver, eu não lembro disso. Não. Não, tinha número de irmãos completos aqui. Tinha algo. Isso aqui provavelmente é erro de digitação, né? Bem lembrado, Kali. Número de irmãos do ano passado, né? E depois a gente cortou em 10. Olha só, obrigado pela... Ano passado apareceram ali 20 e tantos, 30 e tantos, 40 e tantos.
se a simetria é tão grande, o gráfico não mostra nada, né? Porque essas classes com muitos indivíduos no gráfico da esquerda dominam a escala. Aí a gente faz um corte ali no que a gente achou razoável até 10, e aí a hora que a gente faz o corte, a primeira barra que estava muito concentrada, ela se espalha maior entre os valores. Então isso é importante para a qualidade da visualização. Vocês devem estar se perguntando, tinha algumas perguntas esquisitas aí no questionário, mas tinha uma pergunta que a gente fez, é uma brincadeira, na verdade foram duas perguntas que são uma brincadeira, mas para ilustrar com um exemplo simples, mas que mais seriamente pode ter impacto, como a forma como você faz a pergunta pode gerar o resultado. Como as informações que tem na pergunta podem influenciar o resultado. E aí eu inventei uma brincadeira que foi o seguinte: eu coloquei uma foto e pedi para vocês adivinharem a idade da pessoa na foto. As duas fotos foram tiradas com um dia de diferença. Alguns de vocês responderam o questionário tendo visto a foto da esquerda. E outros de vocês responderam o questionário tendo visto a foto da direita. Foi um dia de diferença de uma foto para outra, né? Na primeira, eu estou com a barba mal feita, o cabelo bagunçado, final de tarde, isso aí foi tirado no final do dia, cansadão já, né? Já tinha passado o dia e tal. E a segunda, né? Provavelmente eu tirei no horário da manhã, eu tinha acabado de tomar café, bem mais disposto, o cabelo mais organizado, a barba feita, etc., né? Então, a gente fez essa análise aqui, e aí a gente viu que a idade, ela tem uma relação com as fotos. Eu não estou achando aqui a comparação que o Linneu fez. Faltou aqui. Mas, basicamente, eu não vou ter o número aqui, mas depois a gente acrescenta. O que eu vou mostrar para vocês é que as respostas em relação à idade foram razoavelmente diferentes em função da imagem que as pessoas receberam. Então, para chamar a atenção que o que aqui é uma imagem distinta pode ser o texto que você formula a questão, pode ser a figura que você coloca, pode ser a informação que está por trás da pergunta, pode influenciar a pergunta que você está fazendo. Essa é uma questão extremamente importante na hora da confecção do questionário. Uma coisa parecida foi essa análise aqui. Essas duas figuras, a gente colocou A e B, depois na próxima nós vamos colocar X e Y, que fica melhor. Uma é a Kiki e outra é a Boba. Uma é a Boba e outra é a Kiki. Quem que é quem? Não tem resposta certa. Mas a simples pronúncia e composição da palavra, Kiki, faz com que a maioria das pessoas associem o nome Kiki à figura mais pontiaguda e a palavra Boba com a figura mais arredondada. Não tem resposta certa ou errada aqui, mas é simplesmente um viés na resposta pela natureza da pergunta. Então, nós podemos ter respostas viesadas. Isso é uma forma de ilustrar a dificuldade do questionário. E, finalmente, eu queria dizer que essas análises dos questionários que a gente fez até aqui, elas são análises que a gente chama univariadas. A gente olhou uma variável de cada vez. Mas, em geral, a gente quer análises que relacionem as variáveis. Como, por exemplo, essa aqui. Eu estou relacionando o atributo, se a pessoa é do sexo masculino ou feminino, com o fato de ter ou não bolsa de estudo, para ver se as proporções são diferentes. A origem geográfica em relação ao tipo de ensino médio que tem. Então, em geral, essas análises que cruzam variáveis, elas são mais interessantes, enquanto que as univariadas, elas dão um perfil da população, as análises do que a gente chama de cruzamentos, que podem ser de duas, portanto, análises bivariadas, ou várias, genericamente a gente chama de análises multivariadas, elas procuram relações entre as coisas. Univariada, perfil, bi ou multivariadas, relações, como as coisas se relacionam de uma maneira geral. E nós vamos explorar isso aqui no nosso curso.
Qual a análise, qual o gráfico, qual a tabela, qual a medida que a gente vai usar, vai depender novamente do tipo da variável. E nós vamos retornar isso nas próximas aulas. Eu estou com o Linneu aqui, acompanhando também online o curso. Para vocês terem uma ideia, esse questionário, vocês preencheram hoje durante a aula, toda a análise já foi atualizada. O Linneu simplesmente dá um comando do R e toda a análise é atualizada, a página é reconstruída automaticamente. Tá? E aí, no caso, aqui está na web, tudo que eu tenho que fazer é copiar o questionário para lá. Então, eu estou mostrando uma página que está no nosso Dropbox compartilhado, mas lá ele atualiza automático. Então, para dizer que hoje em dia é importante também o mecanismo de relatórios automatizados. Isso é uma coisa cada vez mais frequente à medida que os nossos mecanismos de aquisição de dados são cada vez mais instantâneos, né? Cada vez mais adquirindo dados diariamente, ou de hora em hora, ou de minuto em minuto. Então, por exemplo, um gráfico de um comportamento de uma ação numa bolsa de valores, ele tem que ser um gráfico dinâmico, né? O gráfico do índice Bovespa, um gráfico de acompanhamento, de monitoramento, tem que ser dinâmico. Não dá para ficar uma pessoa lá digitando o gráfico o tempo inteiro. Então, dessa forma, essas ferramentas de gráficos, relatórios dinâmicos são importantes. Nós vamos dar os primeiros elementos para fazer isso nesse curso. Eu vou dar uma lida nas perguntas aqui. O Josimar, certamente, os dados que apresentam pouca representatividade, né, que eu acredito que ele quer dizer que aparece com baixa frequência, podem ser agrupados em outros. Isso ajuda a diminuir o quantitatismo. É exatamente isso. Jonimar, isso mesmo. Obrigado. O material unicamente dos gráficos, eu vou disponibilizar no final da aula do R para vocês, depois dessa aula, mais um material além desses que a gente está colocando na aba de código ali, tá bom? Professor. Oi. Não esquece de ler a pergunta, não só responde. Obrigada. Isso, tá. A Jennifer, em gráfico de barra com variável contínua, o valor limite entra em qual das duas barras? Eu não sei se eu entendi, Jennifer. Variável contínua, o valor limite entra em qual das duas barras? Eu realmente não consegui entender. Gráfico de barra com variável contínua. A gente não deve fazer barras para variáveis contínuas, tá, Jennifer? O valor limite entra em qual das duas barras, aí eu não entendi. Se for o caso, a gente fala depois, Jennifer, para entender. Mas, basicamente, gráfico de barras são variáveis categóricas. E variáveis contínuas, a gente prefere o histograma, a densidade, que é aquele gráfico suavizado, ou o boxplot. O Rafael perguntou em relação à análise de textos em artigos. O professor conhece algum software livre para isso? Como, por exemplo, o NVivo, que é pago, grato. Essas questões de análise de texto eu vou deixar para o Valmes responder num outro momento, tá? Isso aqui está um pouco off-topic, Rafael, a gente conversa por fora. Jordano Bravin, mas só uma coisa, eu vou aproveitar, você falou de software pago. Isso é uma coisa que eu quero comentar aqui. Tudo que a gente vai usar nesse curso é feito com software livre, tá? Então, até a opção do R, as transparências, os slides, como é que elas são feitas, etc., são todas ferramentas de software livre no que a gente usa no curso, porque são coisas que todo mundo vai ter acesso, independente de ter ou não a licença ou a capacidade. Então, tem muitos anos que a gente só trabalha com software livre. Tudo que é feito aqui por nós no grupo é feito em Linux, é feito com ferramentas de software livre, nesse espírito, e todas as coisas que vocês podem replicar sem problema de ter software proprietário. Nada contra softwares proprietários, mas é o adequado para um curso para que todos tenham acesso. Jordano Bravin, para agrupamento de uma categoria, outros em um gráfico. O próprio pesquisador, exatamente, pode definir qual a frequência mínima para que se entre no agrupamento de outros. Ou existe alguma previsibilidade estatística para isso? Não, eu acho que é basicamente dependente do contexto, Jordano. Depende se você quer ou não explicitamente incluir aquela categoria ou não. Eu não faria uma regra geral. É a sensibilidade do problema acoplado às respostas que você teve no questionário. Em outras palavras, dificilmente você vai acertar
exatamente no primeiro gráfico que você faz. Às vezes você faz o primeiro gráfico, dá uma olhada no que está nos dados e aí você vai ajustando para sintonizar o gráfico para ele ficar transferindo ou transmitindo a informação da forma que você deseja. Michele, sobre o RStudio Cloud, o que faremos exatamente? Daqui a pouco você vai ver, Michele. Não podemos tomar essa decisão de normalidade visualmente para fazer testes e verificar outras funções de densidade e probabilidade? Excelente, Aline. A ideia é exatamente isso. Eu diria o seguinte, a gente pode e deve fazer uma inspeção visual, e muitas vezes já resolvemos o problema com ela, mas se há necessidade disso, ou se a gente quer um refinamento, a gente pode fazer um método de ajuste, uma análise mais criteriosa para ver qual que é a distribuição que melhor ajusta aos dados. Por exemplo, o pessoal que trabalha com chuva, o pessoal que trabalha, de novo, com modelos econométricos, às vezes é muito importante para eles tentar identificar qual que é a melhor distribuição para caracterizar aqueles dados. Então, nós vamos fazer visualmente, como uma espécie de seleção de candidatos ou de bons candidatos para aquela descrição dos dados, e, se necessário, um procedimento formal, e nós vamos fazer um exemplo disso. Nós vamos comparar ali diferentes distribuições para altura, peso e IMC das pessoas no curso, tá? Então, obrigado. Acho que são essas questões. Eu vou voltar aqui rapidamente para o questionário. Então, basicamente, isso aqui foi o que a gente fez para esse questionário, e eu vou sugerir aqui, eu vou passar esse intervalo para daqui a pouco, eu vou avançar os slides, vamos fazer um intervalo daqui a pouco, e aí passamos para a parte do software. Então, nas análises, a gente tem objetivos, descrição do perfil, e aí a gente tem que discutir muito bem se o nosso dado é uma população ou uma amostra, e fica essa pergunta para vocês: esse dado é uma população ou uma amostra? Ou ele pode ser visto como população para algumas perguntas e visto como amostra, caso eu queira, para outras perguntas. Por exemplo, esse dado com IMC, ele representa só esse grupo de alunos, ou eu poderia usar esse dado para falar que esse é o IMC típico de uma determinada população? Que população é essa? Então, são perguntas que a gente pode fazer para permitir ou não generalizações a partir desses dados. Esses tópicos vão nos interessar e nós vamos retornar a eles mais para frente. E quando você tem questionário, aparece dificuldade de todo tipo. Por exemplo, o questionário tem que ser validado. Antes desse questionário ser ofertado para vocês, ele foi preenchido algumas vezes, e nem assim a gente conseguiu evitar todos os tipos de problema, mas podem acreditar que versões anteriores tiveram muito mais problemas. Você tem respostas inesperadas. Ninguém ia esperar o ano passado 30, 40 irmãos, né? Então, a gente tem que tratar disso. Você tem que checar mensagens para coerência. A gente viu 2 perguntas lá que não necessariamente as respostas estavam coerentes. Isso é interessante. Às vezes, você introduz questões para detectar e eliminar respostas incoerentes. Às vezes o questionário não é bem preenchido, às vezes ele é chutado, às vezes ele é preenchido de forma displicente e ele ficar na base é ruim. Então, existem técnicas em questionário que você, às vezes, faz uma pergunta e depois uma outra pergunta mais à frente associada, para, caso elas não tenham uma coerência entre si, você possa, eventualmente, eliminar essa resposta. O desenho das questões e alternativas, né? Nós já falamos que elas determinam o tipo de visualização e resumo que você pode fazer. É importante a gente ter tratamentos. Imagina o Linneu colocando, cada vez que alguém preenche o questionário, ou cada dia, ele atualizando isso. Não dá para fazer manual. Então, tem que ter automatização disso. Então, são códigos computacionais que a gente tem que escrever para validar, se possível, automaticamente o nosso questionário e eliminar. Por exemplo, que ano você formou pessoas que responderam acima de 2020. Isso tem que ser feito de forma automática e não manual, né? E tanto adequação como resposta. E descarte de questões ou descarte de questionário, caso não sejam bem colocadas as respostas, né? Basicamente, uma vez que você monta os dados, nós convidamos a vocês a pensarem em análises uni, bi e multivariadas, pensando nas variáveis qualitativas e quantitativas, mas
Nem todo dado vem de questionário. Nós temos dados que vêm de diferentes formas, que não necessariamente são questionários. Então, amostragens, experimentos, dados observacionais, dados que vêm de repositórios públicos, por exemplo, dados do IBGE, dados do IPEA, dados do Ministério da Saúde, se der, nós vamos falar deles ainda hoje, bancos de dados em geral ou dados da web, por exemplo, visualizações de canais de YouTube, visualizações de blog, etc., coisas que se tornaram muito mais utilizadas recentemente. Então, são fontes diferentes de dados, e talvez existam outras que eu não tenha mensurado aqui, que vão forçar com que a gente tenha aquisições e análise de dados estatísticas cada vez mais elaboradas. Então, um dos objetivos do curso vai ser refletir um pouco sobre as diferentes fontes de dados que a gente tem. E a cada dado, a cada problema que a gente tratar, essa é a pergunta fundamental. Qual universo que os dados representam? Que universo é esse? Esse meu dado representa quem? Pensando no contexto atual, quando você fala em número de casos de Covid no Brasil, esse universo é a população brasileira ou é um outro universo dado que quem faz o teste são pessoas que têm um determinado perfil? Então, essas reflexões são sempre importantes. O meu dado, ele representa uma população ou uma subpopulação? E essa subpopulação, qual ela é? Nós temos que ser obsessivos na reflexão sobre isso nos dados. Então, o nosso curso vai ter um conjunto de fundamentos na primeira parte e um conjunto de métodos na segunda parte, e eu vou deixar para detalhar esse slide na aula que vem. Antes da gente fazer o intervalo, rapidamente, os nossos procedimentos. Nossas aulas vão ser, como hoje, às quartas-feiras, durante 15 semanas ao vivo. Nós podemos ter um ou dois intervalos, eu vou priorizar, quando possível, fazer 2 intervalos como hoje, e não raramente as nossas aulas vão terminar com uma sessão de R, que é opcional. Ninguém precisa aprender R para poder ter o desempenho nesse curso. Essa parte do R é opcional, nós não vamos cobrar proficiência em R nas avaliações. Aqueles que tiverem interesse podem seguir, aqueles que desejarem podem seguir as ideias e tentar aplicar essas mesmas ideias usando outros softwares e procedimentos estatísticos. Tá? O conteúdo é opcional. Esse conteúdo não foi ofertado de R nos anos anteriores, é uma das mudanças do curso nesse ano. O controle de frequência são com as palavras-passe, que a Kali já tem informado aí durante as aulas. O chat é o nosso mecanismo de conversa, como já está funcionando. Infelizmente, a gente não tem como colocar 600 pessoas numa sala e funcionar com uma aula ao vivo, então o chat tem que ser feito dessa maneira. A disponibilização e atividades materiais vão estar no Moodle. Não raramente vão ter materiais pré-aula, materiais durante a aula e materiais pós-aula. Vai ser, com frequência, disponibilizado esses 3 conjuntos de materiais. Assim que a aula seja editada, o vídeo é colocado um link lá no dia da aula no Moodle também, vocês podem assistir novamente se quiserem. E a avaliação vai ser composta de 3 ingredientes. Uma é a participação, quiz, atividades remotas que a gente faz durante a aula. Uma que é atividades, questões que são colocadas como se fossem pequenas provas conceituais, todas questões fechadas, somente após a disponibilização do vídeo, tá? E elas podem pegar, às vezes, 2, 3 semanas. E, finalmente, uma atividade, essa aqui vai ser opcional, né? Uma atividade relacionada à sua área. Então, você pode fazer algum tipo de análise ou desenvolvimento de dados, e, nesse caso, a avaliação dessa análise vai ser feita pelo orientador. Se essa atividade for feita, conta-se as 3 notas, se não for feita, conta-se só as 2 de cima, tá bom? Então, nós vamos fazer um intervalo agora. Nesse intervalo, eu vou pedir para vocês responderem o quiz 3, perdão, aqui, ó, responder o quiz 3, tá? Não é quiz 2, é o quiz 3, para a gente poder retornar depois do intervalo. Então, vamos fazer 10 minutos de intervalo, nós retornamos às 17 horas e 3 minutos.